Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Nós vamos aqui a uma correção da atividade 4 que eu deixei para vocês. E o tema da aula é calor sensível e calor latente. Então a primeira questão traz esse gráfico aqui e faz uma pergunta. Ele fala que ele pergunta qual é a substância analisada de acordo com esse gráfico. Qual é a substância analisada de acordo com esse gráfico? Se é água, se é ferro, se é mercúrio, se é oxigênio ou se é enxofre. E dá a informação do ponto de fusão dessas substâncias. Então, vocês teriam que interpretar o gráfico de modo que você pudesse ler onde que ocorre a fusão para depois poder vir aqui associar a substância desejada. Bom, o gráfico é um gráfico que envolve a caloria no eixo horizontal e a temperatura no eixo vertical. E notem que o calor ele está com um sinal negativo. A interpretação é que a substância em questão está perdendo calor. Sempre que o calor for negativo, a interpretação é que a substância está perdendo calor. Nesse caso, o gráfico é um gráfico decrescente. Entretanto, tem alguns trechos do gráfico que ele é constante, que ele fica na horizontal. Esses pontos nós interpretamos como uma mudança de fase. Eu vou colocar aqui no quadro, que eu posso mexer em cima desse gráfico, e aí vocês vão interpretar comigo aqui o que está acontecendo. Então, eu vou primeiramente marcar alguns pontos do gráfico, e eu vou lembrá-los, né, como é que funciona a leitura de um gráfico. Então, vamos tomar inicialmente um ponto aqui, tá? Eu marquei um ponto aqui, ó, um ponto em vermelho. Esse gráfico, essa linha aqui, que está decrescendo, ela é uma coleção de pontos como esse. E cada ponto do gráfico, ele me dá uma informação. Ele relaciona um valor do eixo horizontal com o valor do eixo vertical. Então, por exemplo, esse ponto que eu marquei, ele está a uma direção de um certo número aqui embaixo, que a princípio eu não tenho esse valor numérico, né? Mas eu sei que esse ponto está relacionado com algum valor numérico aqui. E também, de mesma maneira, está relacionado com o valor numérico no eixo da temperatura. Também não tem esse valor numérico assinalado aqui no meu gráfico. Mas eu sei que esse ponto relaciona dois valores, um para o calor e outro para a temperatura. O único ponto que tem coordenada aqui para os dois, tanto para a caloria quanto para a temperatura, é esse ponto do gráfico que eu vou marcar aqui, ó, esse ponto em cima do eixo. Esse ponto em cima do eixo, na verdade, ele só tem informação para o calor, que é zero. Né? O calor aqui, esse símbolo aqui é de grau, mas era para ter um zero aqui. Né? O texto lá do que a gente pegou como referência, ele tem esse equívoco, aqui é zero. Então é zero tanto para a caloria quanto para a temperatura. Então eu sei que aqui nessa linha aqui é o zero do calor. Só que nessa altura aqui é acima de 100. Eu tenho uma temperatura acima de 100 que eu não sei qual é. Então esse gráfico ele não dá as coordenadas muito precisas, mas ele traz informações que eu posso tirar. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma coordenada 100 para temperatura e um certo valor para calor que eu não tenho aqui. Mas pelo o eixo, né, ele sempre vai aumentando o seu valor. Como é um eixo com valores negativos, esses valores vão diminuindo, né? Mas em módulo eles vão aumentando. Então, por exemplo, se aqui fosse, vamos supor, que aqui fosse menos um, porque está negativo, né? Aqui, ó. Então é menos um. Então mais à frente seria um menos 10. Tá? Vamos botar K, quilocaloria, tá? Então, a interpretação é qual? Eu sei que esse valor é arbitrário, eu só estou utilizando eles para explicar, mas nada impede de eu interpretar o que eu vou falar agora para outros valores numéricos, tá? Então, por exemplo, esse menos 10 aqui está relacionado com esse 100, ou seja, quando a substância perdeu 10.000 calorias, que esse K é de 1000, né?
10.000 calorias, a sua temperatura estava a 100 graus. Então é assim que a gente interpreta essa linha do gráfico, relacionando um valor do eixo horizontal com o valor do eixo vertical, sendo que esses valores eles estão relacionados com grandezas diferentes. Note que nessa linha horizontal eu estou variando meus valores no eixo horizontal, mas não estou variando meus valores no eixo vertical. Para todos esses pontos ao longo dessa linha, eu vou desenhar alguns, né? Então eu poderia desenhar mais um ponto mais à direita, um outro ponto. Então para cada ponto desse, eu tenho valores diferentes aqui no eixo da caloria, ou seja, eu estou mudando, estou perdendo caloria, vamos supor, 20, 30, 40, 50, vamos supor aqui que fosse menos 50, tá? Então aqui eu estou mudando minha caloria, mas em compensação eu estou permanecendo na altura do 100, ou seja, a temperatura constante. Esse calor aqui é o calor de mudança de fase, é o chamado calor latente. Quando o calor retirado, nesse caso, né, ele só serve para mudar a fase da substância e não para variar sua temperatura, porque afinal de contas sua temperatura continua a 100 todo esse tempo em que ele perdeu esse calor. Ou seja, esse calor ele serve somente para mudar a fase da substância. Nesse caso aqui, como tem duas mudanças de fase, né, nós interpretamos que ela estava aqui no estado gasoso e foi para o estado líquido. Então aqui mudou a fase do gasoso para o líquido. Enquanto está tirando calor e está mudando de fase, eu tenho as duas fases da matéria aqui, né? Eu tenho gás e ao mesmo tempo eu tenho água no mesmo espaço, né? Seria um recipiente fechado, vamos supor uma panela fechada, tá? Teria ali dentro água e gás, água e vapor. E a partir daqui começa de novo a variar a temperatura, ou seja, se eu pegar um ponto qualquer dessa inclinação, que está um pouquinho mais à frente, vamos supor que aqui seja 60, menos 60 quilocaloria. Aqui já houve se eu olhar lá para o eixo vertical, eu já consigo perceber que a temperatura está abaixo de 100. Vamos supor 60 graus, que no caso aqui é graus Celsius, né? Isso é uma leitura de gráfico, tá, gente? Então é da matemática essa matéria que eu estou aqui lembrando a vocês. Você tem que saber isso para poder interpretar esse gráfico. A nossa preocupação aqui é descobrir qual é a temperatura de mudança de fase do líquido para o sólido, que é a fusão. Que no nosso exercício ele pede lá, ele dá como referência os pontos de fusão. E você tem que lembrar que a fusão é a mudança de fase do líquido para o sólido. E aqui no gráfico mesmo ele dá a dica, ó, solidificação. Né? Na solidificação ocorre a quantos graus? Aí a temperatura é o eixo vertical. Se você for lá na altura da temperatura, que número está associado a essa altura zero aqui? O zero. Então, a solidificação, ou seja, a fusão, ocorre a 0 graus. E aí, qual a substância que a fusão ocorre a 0 graus? É a água. É a opção para marcar. Quem olhou com atenção viu que já estava dizendo que a substância era a água, ó, do gráfico. Então, não quis avisar logo de cara, mas já estava aqui a resposta. Mas eu aproveitei para explicar esse assunto para vocês e ajudar a interpretação do gráfico, tá bom? Nessa questão aqui, o enunciado ele veio faltando, por isso que eu vou anular. Aqui no enunciado eu tinha que estar falando que aqui era uma variação de temperatura de 100 até 0. Então não saiu menos 100, né? Não tem menos 100 aqui, é 100 até 0 que eu queria. Eu queria que você destacasse a parte exclusivamente de calor sensível, que varia do 100 ao 0, tá? E a resposta correta seria essa, porque a do 100, a parte em destaque, como fala aqui, do 100 ao 0, é essa parte aqui, ó, tá? E exclusivamente com calor sensível. Porque tem uma outra opção aqui, que também está do 100 ao 0, que seria essa, ó, do 100 também, ó, saiu do 100 aqui, né? Como acabamos de ver.
E aqui vai até o zero. Só que aqui também tem calor latente, que é o calor da mudança de fase. Então eu vou anular essa questão aqui. E essa questão aqui a gente vai ter que fazer uns cálculos também para descobrir. Ele quer saber quanto calor eu preciso para elevar a temperatura de 10 gramas de gelo, que inicialmente está a menos 10 graus Celsius, para 10 graus Celsius. E dá aqui o calor específico do gelo, da água e o calor latente de fusão do gelo. Essa questão aqui eu preciso do quadro também, e a gente vai separar essa questão em três cálculos. Dois para calcular o calor sensível e um para calcular calor latente, porque de menos 10 a 10 graus há uma mudança de fase aí, como estou falando de gelo, da água, né? Sempre que vier gelo, gente, vocês interpretem como água, tá? A não ser que fale que seja uma outra substância. Mas aqui também está em parênteses, para dizer que é água. E também dá o calor específico do gelo, da água, tá? Só que quando fala gelo, você interprete que é água no estado sólido, tá? Porque ficaria feio, específico da água no estado sólido, a gente está acostumado com gelo. Né? Quando a água derrete, ela continua sendo água. Quando o gelo derrete, continua sendo água. Mas a gente diferencia água no estado sólido de água, simplesmente água no estado líquido. Tá? Tá bom, então vamos lá, vamos escrever os dados aqui do enunciado. Bom, ele deu a massa da água. Vou mudar essa cor, não quero cor vermelha não, quero cor preta. Então ele deu a massa da água, 10 gramas. Ele deu a temperatura inicial, vou chamar de TI, tá? Menos 10 graus Celsius. E ele quer a temperatura final. Só que a temperatura final eu vou ter que separar ela em dois trechos. Antes de começar a derreter e depois que derreteu. Então, a minha temperatura final aqui, a princípio, tem que ser 0 graus, que é quando ocorre a mudança de fase. Esse número não está anunciado, mas é um valor decorado. Esse valor a gente aprende quando a gente vai estudar escalas termométricas, que eu já defino para vocês que na escala Celsius, a água, o ponto fixo para calibrar esse termômetro é a água em fusão, que dá 0 graus. Então esse valor você tem que saber de cabeça. Tá? Então eu vou chamar de Q1 esse primeiro cálculo aqui, que é do calor sensível, para baixar essa massa de água de menos... baixar não, subir, né? De menos 10 a 0 está subindo. Né? O 0 está aqui, o menos 10 está lá embaixo. Então eu quero subir a temperatura até 0. A fórmula que a gente vai usar é a fórmula que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá? Então, essa massa é da água, esse calor específico é do gelo, é importante assinalar. Bom, então eu também preciso desse número, o enunciado me deu, é 0,5 calorias por grau Celsius, ou seja, eu preciso de meia caloria para aumentar em 1 grau 1 grama dessa substância. Como eu tenho 10 gramas, é 10 vezes essa meia caloria, vezes quanto que eu tenho que aumentar. Então eu tenho que aumentar 10, né? Do menos 10 ao zero é o nosso ΔT. Né? Lembrando que ΔT, deixa eu colocar aqui, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que nesse caso dá 10, né? Porque vai ficar 0, que é a temperatura final que eu quero, menos da fórmula, e menos 10, que é a temperatura que eu estava no início. Tirando parênteses, fica mais 10. Então 0 mais 10 dá 10. Tá? Então essa é a minha variação de temperatura que eu preciso para colocar aqui. E a conta fica 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 10 dá 50. Tá? Então eu preciso de 50 calorias para fazer esse aumento de temperatura do meu gelo. Depois eu preciso de uma fórmula para calor latente, que é o nosso Q2, que eu vou chamar de calor 2, que é só massa
vezes o valor de calor latente da substância, que nesse caso aqui é 80, né? O calor latente que eu vou usar é o calor latente de fusão da água, que é 80 caloria por grama. Repare que agora eu não tenho a unidade de temperatura, porque esse calor não serve para mudar a temperatura. Ele serve apenas para mudar a fase. Então a fórmula ela é parecida com a outra, só que ao invés de calor específico, é calor latente e não tem o ΔT, porque só dependo da massa agora. Quanto mais massa, mais calor eu preciso para derreter aquele gelo. Então vai ficar a massa que é 10 ainda, né? A massa não mudou, só começou a derreter. Então é 10 gramas vezes o calor latente, que é 80. 10 vezes 80, 800. Eu preciso de 800 calorias para derreter totalmente essa massa de gelo. Esse calor inicial era só para aumentar a temperatura. Esse calor que eu calculei é para derreter completamente essa massa. E agora eu tenho água no estado líquido a 0 graus. Eu preciso agora subir para 10 graus, que é o que o exercício pede, que é o terceiro cálculo, que é o calor 3, que eu retorno a fórmula do calor sensível, porque agora vai haver mudança de temperatura, certo? Não há mais mudança de fase. Então a massa ainda é 10, o calor específico agora da água é 1, também tem lá no enunciado, né? E esse valor é decorado até, é o único valor que você decora de fato, que o calor específico da água é 1, o calor sensível, tá? E a variação de temperatura que eu quero é 10 de novo. Então 10 vezes 10 vezes 1 dá 10, vezes 10 dá 100. Então no total, que eu vou chamar de QT, eu tenho que somar o calor que eu preciso para elevar a temperatura do gelo no estado sólido, da água no estado sólido, que é o gelo, mais o calor que eu preciso para derreter esse gelo, que é o cálculo 2, o calor 2, mais o calor que eu preciso para agora elevar a temperatura dessa água no estado líquido para 10 graus, que estava 0 para 10. Então a resposta do calor total vai ficar 50 mais 800 mais 100, que dá 950. Calorias. Essa resposta não tem lá para marcar. Na hora que eu estava elaborando a questão, eu estava fazendo o cálculo e aí eu acho que eu fiz de cabeça e eu achava que dava 815, porque o primeiro cálculo lá, eu acho que se não me engano, eu usei o cálculo específico valendo 1. Então, ficou 10 vezes 5. Não, acho que eu não multipliquei por 10 de novo, né? Ficou 10 vezes 5, vezes 0,5 deu 5. Ao invés de dar 50 deu 5. Aí, não sei o que aconteceu lá que eu errei, na verdade, né? Eu errei lá na hora de elaborar a questão. E ele não tem resposta certa para marcar aqui. Então é mais uma questão que eu vou anular. Mas fica aí a correção, a explicação da resposta certa. E espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa que você não entendeu, deixa aí no comentário. E agora eu vou estar preparando a próxima aula para semana que vem. Um forte abraço e fiquem em paz e saúde, né? Até mais.